Muito bem, pessoal. Se você estiver trabalhando aí com mais de uma pessoa no seu escritório, vai contratar alguém para te ajudar, etc., você pode ter vários usuários cadastrados no sistema ProSys, tá ok? Como é que você faz isso? Você vai aqui em configurações, permissões, usuários. Vai ter o administrador aqui, que é o usuário padrão. Quando você clicar aqui em incluir, ele vai pedir aqui o tipo, no caso, usuário, acesso permitido e qual é o tipo de permissão que ele tem. Padrão liberado, padrão bloqueado, supervisor. Então, a gente vai selecionar aqui a opção padrão liberado. Você vai digitar aqui o nome do usuário. Vai digitar aqui o usuário e a senha que você vai atribuir a ele. E-mail. Se ele for usar o sistema de e-mail de envio, né, via POP3, essas coisas todas. E o agrupamento aqui, se você tiver algum grupo cadastrado aqui. Então, por exemplo, grupo de DP, grupo de fiscal, etc. Qual é a diferença entre um e outro? O usuário administrador ele possui acesso a todas as funções do sistema. Então, se você deixar aqui permissão administrador, ele vai poder incluir usuários e senhas, recuperar a senha de outros usuários, liberar e bloquear janelas, liberar acesso às empresas, bloquear empresas, etc. Tá ok? Depois a gente vai ver na sequência que tipo de acessos esse usuário tem. Então vamos colocar aqui, ó, user, senha user, confirmação da senha. Vamos gravar. Já está aqui na tela, ok? Configurações, você vai voltar aqui em configurações, permissões, acessos às janelas ou acessos às empresas. Então aqui, ó, usuário 2. Você pode liberar tudo ou bloquear tudo. Bloqueei tudo e eu só vou deixar liberado o cadastro de empresas para ele incluir e alterar. Não vou deixar para ele excluir. Empregados, eu vou deixar para ele incluir e alterar. Vamos ver aqui, ó, sindicatos, funcionários. Por exemplo, né, eu quero trazer para você, ó, funcionários, ele tem acesso ao cadastro, ele pode incluir, mas ele não pode alterar e nem pode excluir. Pode pesquisar funcionários, pode incluir dependentes, incluir e alterar. Vacinas, ele pode incluir, alterar e excluir. E assim você vai, olha só, toda a árvore, né, de janelas que o usuário pode ter acesso vai aparecendo aqui nesse sistema, tá? Então, é esse tipo de situação aí que você vai cadastrando para poder liberar ou não o cadastro do funcionário, tá? Então, gravei aqui já. Eu vou dar permissão para ele acessar só determinada empresa. Olha só, ele vai ter acesso aqui à empresa 999. E a empresa modelo treinamentos 101010, tá bom? Pronto, fechou. Tem uma configuração aqui também, ó, que eu acabei de vendo aqui, acabei esquecendo de falar. O usuário ele tem acesso a todos os sistemas. Então você está vendo aqui, ó, aqui embaixo, todos os sistemas. Não, ele tem acesso à escrita e à folha, só. Contabilidade, escritório e financeiro, não. Tá bom? Então você pode selecionar também para o usuário ter acesso a determinadas empresas ou não. Tá? Então, o usuário padrão liberado, ele possui acesso a todas as janelas do sistema, exceto controle de usuário, senhas, bloqueio e liberação de janelas. E o administrador deve bloquear o acesso a determinadas opções caso necessário, como a gente mostrou aqui. Para bloquear alguma janela, você clica duas vezes com o mouse na opção que deseja bloquear e depois clica em gravar. Você viu lá que ele vai tirar o X e colocar o tick, né, de permitido ali, como se a gente tivesse grifado, ticado aquela opção. Tá? O usuário padrão bloqueado, ele não possui acesso a nenhum menu do sistema. O administrador deve liberar apenas as opções que este usuário poderá acessar. Tá ok?
Então tem o padrão bloqueado e o padrão liberado. E o supervisor, ele não tem acesso ao controle de usuários e permissões de janelas em empresa. Ele tem acesso a tudo menos a isso. Para fechar um movimento... ok. Pessoal, aqui no sistema de folha de pagamento, a gente tem aqui a opção de período aberto, né? Período aberto ou fechado. Nesse caso, a empresa aqui está com o período aberto. Se eu fizer o fechamento do período da folha com o usuário que foi cadastrado com permissão, né, no caso ali o usuário 2, usuário padrão liberado ou usuário padrão bloqueado, se a gente fizer o fechamento dessa folha através de um desses funcionários, desses usuários, perdão, o sistema só vai permitir a reabertura do período através do usuário administrador ou do usuário supervisor, ok? Então é importante que você tenha acesso a isso. Em relação a período aqui de fechamento, a gente vai ver isso com detalhes na hora que a gente estiver trabalhando já na folha de pagamento, tá? Gerando folha, transmitindo para o e-social, etc. Tá ok? Muito bem. Já mostramos em relação à parte de sistema e também a parte de empresas. Então isso seria o nosso treinamento, aí, as configurações de usuários e liberações e permissões aqui no sistema ProSys. Obrigado.